Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre binômios de Newton? Então, quando a gente estava falando sobre polinômios, a gente viu que a gente conseguia, né? Primeiro, pegar alguns produtos notáveis e resolver coisas desse tipo aí. Então, um x mais um ao quadrado, um 2x menos 3 ao quadrado, ou então forçando um pouquinho mais, né? Até esse x mais 2 ao cubo, a gente conseguia descobrir e saber quanto ele ia valer, beleza? Agora, te faço uma pergunta, beleza? Qual vai ser o valor, então, por exemplo, de algo desse tipo aí, beleza? Se você teve uma reação parecida com essa daí que você está vendo na sua telinha, não precisa ficar desesperado. Porque assim, através do binômio de Newton, a gente vai ser capaz de resolver esse tipo de problemas, tá ok? Então, vamos lá, mãos à obra, e vamos entender como esse binômio de Newton ele funciona. Antes da gente falar do binômio de Newton propriamente dito, eu quero que você se recorde junto comigo de uma parada bem importante, que é o seguinte: os números binomiais. Números binomiais nada mais são do que combinações. A gente vai pensar em combinações, tá ok? Então vai ficar, ó, por exemplo, uma combinação de n k a k vai ser igual a n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Daí você deve estar desesperado. Meu Deus, o que o Lucas está falando? Não estou conseguindo entender nada. Como a gente vai fazer isso? Quem poderá me defender? Calma. Por exemplo, combinação de 10, 2 a 2. Como é que a gente vai fazer isso? Tem aqui, ó, 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial. É justamente o que essa formulazinha aqui está querendo mostrar pra gente, tá ok? Daí o que a gente vai fazer? Basta você lembrar primeiro que o fatorial são multiplicações de números inteiros sucessivos, tá ok? Então olha ali, ó. Se eu tenho 10 fatorial, eu consigo abrir esse cara até o meu maior número aqui de baixo. Então abri o 10 fatorial até o 8 fatorial. Ficou 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Cortei esse 8 fatorial com esse daqui de baixo. E sobrou ali, né? 10 vezes 9 em cima e o 2 fatorial embaixo, que é 2. Beleza? 10 vezes 9 dá 90. 90 dividido por 2. A gente consegue finalmente encontrar o nosso valorzinho ali, que vai ser 45. Agora, quero que você preste atenção no seguinte: toda vez que a gente estiver falando de um número binomial, essa propriedade aqui vai ser satisfeita. Se eu tenho a combinação de n, p a p, essa combinação vai ser igual à combinação de n menos p. Como assim? Por exemplo, se eu tenho a combinação de 3, 1 a 1, vai ser necessariamente igual à combinação de 3, 2 a 2. Por quê? 3 menos 1 é igual a 2, belezinha? Quando você for calcular, você vai ver que vai dar o mesmo resultado, beleza? E isso aqui é importante a gente se atentar para as coisas que vão vir à frente, belezinha? Mas o que eu quero dizer com isso e por que isso daqui vai ter a ver com o nosso binômio de Newton, com aquela parada que eu mostrei para você logo no início desse vídeo. Percebe comigo a seguinte ideia, beleza? Primeiro, quando a gente está falando de um produto notável, a gente fazia sempre o seguinte, né? Primeiro, se era um quadrado perfeito, a gente fazia o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Percebe que a gente está gerando um padrão aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tem os valores do início e do final sendo iguais a 1 e o valorzinho do meio sendo igual a 2. Se eu tenho um polinômio de grau 2, se eu tenho um produto notável de grau 2, eu vou ter 3 termos. Num polinômio de grau 3, num produto notável de grau 3, a gente já viu que esse cara vai dar 4 termos, sendo os dois extremos aqui iguais a 1, esses dois do meio aqui sendo iguais a 3, belezinha? Agora, o padrão que eu quero que você observe é o seguinte: toda vez que a gente estiver falando sobre esse produto notável, a gente vai ter, né? Primeiro, aqui em cima, o valorzinho do grau,
que a gente quer. E embaixo a gente vai variar de 0 até chegar no nosso grau correspondente. Então, se eu estou fazendo A mais B elevado a 4, eu vou ter a combinação de 4, 0 a 0, depois de 4, 1 a 1, de 4, 2 a 2, de 4, 3 a 3 e de 4, 4 a 4. Belezinha? Agora, percebe comigo o seguinte. Primeiro, né? Eu peguei esse valor aqui, ó, A elevado a 4. Depois, eu vou diminuindo o A e aumentando o meu valorzinho do B, beleza? Então ficou, ó, do A elevado a 4 eu vou para o A elevado ao cubo. E do B elevado a 0, que eu não coloquei ali, mas ele está aqui, ó, esse B elevado a 0, não botei porque ele é igual a 1, ele vai para o 1, beleza? À medida que um decresce, o outro cresce. Então, ó, o 3 vai virar 2 e o B vai para 2. O 2 vai para 1 e o B vai para o 3. O A do 1 vai para o 0, ou seja, vai sumir esse cara. E o B do 3 vai ficar elevado a 4, belezinha? Resolvendo esses caras aqui, percebe que aquele bizuzinho que eu te dei antes, ele vai ser válido para cá, né? Se você observar, os valores aqui que a gente tem, né? 4, 0 a 0 e 4, 4 a 4 são iguais. Os extremos vão sempre sendo iguais, tá vendo? O 4, 1 a 1 e o 4, 3 a 3 e o 4, 2 a 2, aí fica um valorzinho diferente, belezinha? Então, se a gente fosse generalizar esse comportamento aqui, o que a gente vai fazer? Se a gente tem um binômio nesse formato ali, ó, A mais B elevado a N, a gente vai pegar os valores N, K, K e vai variando do 0 até o N. Ou seja, eu vou ficar com o meu Azinho pegando desse nosso valor, né? Do 2 menos o K, que eu vou botando de acordo com o que eu quero. E percebe que o meu K, que é esse valor aqui de baixo, vai do 0 até o N. Belezinha? E é justamente aquilo, né? Pensar, generalizar aquilo que eu mostrei para você na última telinha. Tá ok? Então percebe comigo o seguinte. Mas e se eu tivesse um binômio desse formato aí, tá vendo? A menos B elevado a N. A gente aprendeu a fazer com A mais B, certo? A gente pegava os números binomiais, colocava de 0 até chegar lá no nosso valorzinho N e ia variando ali o expoente, né, o grau, o expoente que a gente tinha ali para o nosso A e para o nosso B. Só que quando a gente tem um valorzinho N, eu quero que você pense no seguinte, que fazer essa subtração é a mesma coisa que fazer a soma de 1 menos B, belezinha? Então, quando a gente for fazer isso daqui, ó, colocar lá na nossa formulazinha que a gente encontrou para o termo geral, a gente vai pensar que o menos B, ele pode ser escrito como menos 1 elevado a k vezes B elevado a k. Ou seja, o que vai mudar em relação a outra forma do termo geral é esse menos 1 elevado a k aqui na frente do nosso probleminha. Ou seja, em termos gerais, falando melhor, né? Ter esse sinal de menos aqui significa que a gente vai alternar o valor de menos, um valor positivo, um valor negativo, um valor positivo, um valor negativo. Belezinha? Percebe comigo o seguinte. Quando a gente está falando dos coeficientes que vão aparecer na frente do nosso binômio de Newton, na frente do nosso desenvolvimento binomial, a gente consegue formar um triângulo muito conhecido que é chamado de triângulo de Pascal. Esse triângulo, ele vai ser, né? Primeiro, o nosso grau, ele vai estar na nossa primeira linha e o valorzinho que a gente vai variar, né? Aquele nosso K de baixo, ele vai estar aqui na nossa segunda linha do nosso número binomial. Na nossa vertical, a gente vai ter, né, o valorzinho que está aqui embaixo, e na nossa horizontal a gente vai ter o valorzinho da nossa linha, tá ok? O valorzinho do nosso grau. Então percebe o seguinte, tem uma parada aqui interessante. A gente sempre está variando aqui com os nossos extremos, né, sendo necessariamente igual a 1 em qualquer dos valores, e tem uma propriedade aqui muito interessante que é
uma propriedadezinha de escada, né? Se eu pegar 1 mais 1, eu vou encontrar um valorzinho igual a 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. E assim por diante. Então eu consigo descobrir qual vão ser os coeficientes que vão aparecer na frente de qualquer desenvolvimento binomial que eu faça que tenha esse formato aqui. Basta eu saber qual é o valor do grau, né? Então, por exemplo, quero saber qual vai ser o desenvolvimento binomial de um polinômio de grau, de um binômio de grau 6. Então você vai saber, né, que ele vai começar com 1, depois vai vir 6, que é 1 mais 5, depois 5 mais 10 vai dar 15, 10 mais 10, 20, 10 mais 5, 15, 5 mais 1, 6 e por último 1 de novo. Belezinha? Então você já sabe quais são os coeficientes que vão aparecer na frente de cada termo daquele seu desenvolvimento. Por último, se a gente quiser determinar a soma daqueles nossos coeficientes, basta a gente pensar no seguinte. Imagina que eu tenha esse binômio aí, né, x mais 2 elevado a 5. Para você saber a soma dos coeficientes, basta primeiro você chamar esse binômio de um p de x qualquer e depois calcular o seu p de 1. Então, por exemplo, né, se eu tenho aqui, né, o p de x sendo igual a x mais 2 elevado a 5, o p de 1 vai ser igual a 1 mais 2 elevado a 5, ou seja, 3 elevado a 5, que vai ser igual a 243. Ou seja, a soma de todos os coeficientes vai ser dada por esse número aí, vai ser 243. Belezinha? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.